vamos usar o rosa bebê, o rosa chá, o coral, o vermelho natal e o púrpura. Vou usar aqui o púrpura. O púrpura eu evito usar com diluente, tá? Porque é uma cor que fica, ela já é meio transparente, tá? Então, eu prefiro usar sem o diluente quando eu quero um efeito mais escuro. Quando eu quero um efeito mais claro, eu uso com o diluente. Olha, então usei o púrpura. Agora eu venho com o vermelho natal, integrando com o púrpura. Uso o púrpura aqui embaixo, na pontinha da pétala. Vou contornar aqui, olha. E do outro lado também. Agora eu vou usar o coral. E eu deixei esse espacinho aqui para usar o rosa chá. Olha, primeiro eu preencho. Então, agora eu vou vir com o rosa bebê. E vou, ó, vocês viram que eu já fiz movimentos de curvinha. Vou mesclar esse rosa bebê de forma que eu não chegue nem lá no cantinho e nem aqui na beiradinha, tá? Para não ficar a diferença de tons aqui, olha, eu volto com púrpura e faço uma leve bem pouquinho aqui, olha, para chegar, para fazer a voltinha, tá? Venho com o rosa bebê aqui também. Eu não vou usar branco nessa rosa. Vou usar só o rosa bebê. Então, olha, ela vai receber o púrpura. Se eu quisesse uma rosa mais avermelhada, eu poderia usar até o vinho. Mas eu não quero uma rosa avermelhada, eu quero uma rosa cor de rosa. O púrpura ainda me proporciona essa tonalidade, tá? Volto com o púrpura e contorno essa folha aqui, olha, com o púrpura. Essa pétala faz sombra nessa. Então, aqui o púrpura. O vermelho natal.
o coral sem lavar o pincel, tá? O rosa chá. E como essa pétala tá lá no fundo, né? Tá lá embaixo, eu vou, ó, vir com o púrpura, fazendo um contorninho nela, só para ela ficar gordinha. Olha, e puxo para dentro. É púrpura para dar mais profundidade. Eu dou batidinhos aqui com o rosa bebê. E, ó, movimento, curvinha, ó, pra pétala ficar gordinha. Não vou até a beiradinha, tá? Olha, púrpura aqui na dobrinha, a pétala tem uma dobrinha, igual essa daqui, tá vendo? Então, eu uso púrpura, já vou levando púrpura lá pra cima. O púrpura dá uma cor muito bonita na rosa. Pode ser usado com rosé. Fica muito bonito. Olha, na pontinha da pétala também uso púrpura. Por que eu faço isso? Para parecer que a pétala tá viradinha, tá curvadinha aqui na ponta, tá? Púrpura. Olha esse tom de vermelho natal, como é que fica bonito na rosa. Vermelho natal. Coral dá uma suavizada, dá uma quebrada no vermelhão e começa a ficar mais rosado. Aí eu posso usar o coral aqui, olha, na beiradinha desse lado, para poder começar a clarear. Agora, o rosa chá, eu preencho. Preencho a dobrinha da pétala também com o rosa chá. Sempre mesclando, tá? As cores. Quando eu vou de um tom claro, aliás, do escuro pro claro, eu procuro lavar o pincel, tá bom? Igual agora, usei o púrpura para retocar, lavo o pincel para pegar o rosa bebê. Agora, com o rosa bebê, eu dou batidinhos aqui, ó. E aqui eu já posso fazer o movimento da pétala. Terminar fininho. E movimento de vai e vem, ó. Puxando para dentro da pétala. Suaviza. Posso vir com um pouquinho de púrpura, ó. E intensificar um lado, para poder não ficar só de uma tonalidade, tá? Olha, vou dando puxadinho de curvinha, ó.
Tô usando púrpura aqui. Venho com o vermelho Natal aqui, olha, encontrando com esse púrpura. Que esse lado, olha, aqui tá a minha luz, ó. Esse lado já tem incidência de luz. Então, olha, eu venho com o vermelho Natal. Com o vermelho Natal aqui na pontinha também, para encontrar com o púrpura. Mesclo. Agora, coral. Coral. Aqui eu vou usar uma esquinha do púrpura para fazer só a dobrinha da pétala. Rosa chá. Tá vendo? A gente não precisa usar muito branco. Aliás, aqui a gente não tá nem usando branco, tá? E agora, não vou lá na beiradinha, venho aqui, ó. Batidinhos de rosa bebê e vou puxando pra dentro. Não venho aqui não, tá? Olha. Como a gente faz em todas as outras. Se eu coloquei muita tinta, tiro no paninho e venho suavizando, olha. E integro com aquele batidinho que eu fiz. Olha, o púrpura. Aqui. E nesse cantinho, porque essa pétala tá projetando sombra nessa. Tudo é questão de luz e sombra. Vermelho Natal. Já levo esse vermelho Natal, olha, para essa pétala aqui da frente, ó. O vermelho Natal vem aqui na pontinha da pétala também, para dar um queimadinho. Agora, o coral. O rosa chá. E o rosa bebê. Ó, movimento de curvinha, ó. E não venho na pontinha aqui. Deixo a pontinha mais escura para dar esse movimento na pétala. Com púrpura e dou mais movimento. Fazendo puxadinho, olha. No formato, olha.
da meia-lua. Curvadinho. Quanto mais a gente trabalha com luz e sombra, claro, escuro, melhor fica o nosso trabalho, melhor fica o acabamento, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, vou dar uma queimadinha. Puxando levemente, olha, em curvinha. E aí, eu venho, reforço com o rosa bebê, não onde eu passei o púrpura, mas um pouquinho antes e fazendo o movimento de curvinha, ó. Pra dentro da pétala. Aqui é a mesma coisa. Quando vai secando, fica mais fácil da gente fazer, porque o púrpura vai deixando de ficar tão transparente para ficar mais escuro. Que a primeira vez que a gente passa o púrpura, ele tende a ficar mais transparente. Olha, eu consigo um formato mais abaulado. Esse pincel aqui é o 10 e chanfrado, tá? Porque meu desenho é bem grandinho. É no tamanho A3. Olha, aí eu faço com rosa bebê, também movimento curvadinho, ó. Parece que ficou forte, mas não ficou porque vai puxar, tá? Aqui nessa pétala aqui, eu não vou usar o púrpura, eu vou usar o vermelho natal. E vou usar o coral aqui, olha, misturando. Agora, se eu precisar, eu posso usar um pouco do diluente, tá? Para deixar mais umedecido. Venho com o rosa chá, ó, perto da boquinha. Aí eu vou dando a tonalidade rosa, né? Que eu quero na minha flor. Que quando eu for cortar, eu vou cortar com o rosa bebê. Aqui no cantinho, ó, eu vou usar um pouquinho do púrpura. Pra destacar, tá? Ainda tem que usar um pouquinho do púrpura no cantinho, porque é mais ou menos a sombra que tá projetada, tá? Já vou aproveitar o púrpura para fazer o queimadinho da pontinha da minha pétala, para dar a aparência que ela tá viradinha, baulada. Agora, vermelho natal integrando com esse púrpura. E rosa chá. Posso pegar um pouquinho do diluente para a tinta correr, porque aqui não tem problema a rosa ficar mais clarinha.
Aí eu posso arrumar o contorno de baixo, ó. E voltar agora com rosa bebê, dando batidinhos próximo da beiradinha, mas não na beiradinha. E suavizando com o rosa chá que eu usei. Sem pressa, com delicadeza. Olha, volto, reforço a sombra, integro com aquele rosa bebê que eu diluí. Diluí não, né? Integrei e mesclei. Reforço cores. Do lado de cá, a mesma coisa, olha, púrpura. Fazendo aquele, ó, triângulozinho na ponta, ó, que é mais ou menos o formato, né, da minha sombra. Lá na pontinha. Na tábua, eu já puxo aqui pra baixo. E levo também lá perto do púrpura, até às vezes em cima do púrpura. Tá? Agora, o coral. Trago o coral para baixo, levo lá para cima. E o rosa chá. Se treinar, consegue. Batidinho. E faço puxadinho. Quando a tinta tá muito molhadinha, eu não consigo o efeito desejado. Mas depois a gente vai vir retocando na área certa. Olha, e vou fazendo o movimento. Aqui eu tô usando o vinho para dar profundidade, até porque a distância do copinho, ó, daqui da boquinha até lá em cima é grande. Então, eu tô usando o vinho aqui para dar uma profundidade, não tô usando diluente, tá? Agora, o púrpura, também sem diluente. Veja que eu não abro muito, eu levo para cima. Agora, o vermelho Natal, mesclando com esse púrpura. Agora, eu posso usar um pouquinho de diluente para a tinta correr e ficar umedecido. O coral. Posso usar diluente também com coral. Eu só não gosto de usar o diluente com vinho, com púrpura, tá? E o rosa bebê, o rosa chá, desculpa. Olha, meu pincel eu não lavei em momento nenhum para uma cor com a outra. Olha, eu umedeço bem. Rosa chá. Tenho que tomar cuidado para não deixar nenhuma área branquinha. Agora eu venho no cantinho do pincel com púrpura. Olha, aqui é o meio da rosa.
Então, eu venho, ó, uma pétala pra cá, puxo pra cima. Do outro lado, outra pétala pro outro lado, ó, e puxo pra cima. Ainda com púrpura, posso fazer uma pétala grande aqui, olha, pra não ficar sempre uma pra lá, outra pra cá. Aqui eu posso usar o diluente para me ajudar a correr com esse púrpura, tá? Correr que eu digo é integrar esse púrpura, tá? Quem fazer, olha, marquinha. Quem tá acostumado usa só a pontinha do pincel, mas quem não está, pode pegar um pincel menor. E só agora com o rosa, meu pincel de lado e só a pontinha, ó, só a pontinha tem tinta, do outro lado não. Então, para cortar para a esquerda, a tinta tem que estar para cima. Para cortar para a direita, essa tinta tem que estar para baixo, mas o pincel não pode estar assim. Vou ensinar como pega, tá? Então, olha, aqui eu tenho que ter uma quantidade boa de tinta, aperto bem o pincel, olha. Meu pincel tá bem apertadinho, ó. Venho trabalhando, por isso tem que ter bastante tinta. Tá com pouca tinta? Pega mais. Olha, venho trabalhando. O que é trabalhando? É mesclando esse rosa bebê nessa tinta de base que eu coloquei aqui. Se você acha que não precisa pegar tinta, mas tá seco o trabalho, tá difícil de correr o pincel, ó, eu apoio com o dedo aqui e vou, ó. Eu pego o diluente, termino fininho, tá? Mas aqui em cima, ó, a tinta tem que estar bem trabalhada. Tinta que vou fazer que eu disse que perda a tinta por cima e cortar para a direita a tinta por baixo, a posição do pincel vai ser a mesma, só a tinta que vai estar do outro lado, ó. Eu pego do lado de lá, ó, tá do lado de cá, mas eu não passo assim, eu passo assim. Então, ó, aperto, peguei pouca tinta, tá? Pra mostrar pra vocês, ó. Aperto, trabalho, o que é trabalho? Ó, vou e volto com o pincel. Minha tinta acabou, pego mais, ó. Vou e volto com o pincel. Termino fininho. Parei a rosa nesse estado, ela secou, tá? E não acrescentei mais nada. Então, hoje nós vamos fazer... Essa aqui é uma base. Agora, secou, tá completamente seca. E eu não fiz nenhum retoque nela. Então, agora, com o pincel lixado, só que seco, não pode umedecer o pincel na água. Eu vou mostrar bem nitidamente aqui que várias pessoas me perguntaram a posição da tinta no pincel e às vezes na hora de escrever, para responder, fica confuso, tá? Então, eu vou começar com o corte dela aqui em cima. Então, eu vou cortar, olha, para a esquerda. E a posição do pincel para pegar a tinta, olha, com a tinta na pontinha, naquela pontinha do pincel chanfrado, só de um lado do pincel. Quando eu corto para a esquerda, a tinta tem que estar para cima. Olha, com o pincel seco, eu vou cortar exatamente como eu faço quando o pincel está úmido.
Eu passo, olha, eu tô usando rosa bebê, trabalho com essa tinta e venho trazendo até o finalzinho. Veja, ó, que eu trabalho bem a tinta, para não ficar aquilo muito artificial, tá? Não molho o pincel, não molho. Limpo no pano, ó. Agora, eu vou pegar a tinta para fazer a pétala direita. Para a pétala direita, eu vou pegar da mesma forma, só que a tinta tem que ficar para baixo, olha, no cantinho do pincel chanfrado. Olha, tá lá no cantinho. O pincel na mesma posição, a parte maior dele, que é essa daqui de cima, para cima, olha. Só que a tinta não vai aparecer para vocês que estão assistindo. Olha, vocês vão passar com a tinta para baixo. Força no início, aperta, trabalha com essa tinta. O que é trabalhar com a tinta? É fazer com que ela fique suave. A tinta acabou? Pego mais, ó, só no cantinho. Continuo a pétala com a tinta para baixo, só na pontinha do pincel. Termino fininho. Então, vejam bem, a posição do pincel é a mesma, é essa aqui, tanto para a esquerda quanto para a direita. A única coisa que vai mudar é que quando eu for cortar para a esquerda, a tinta vai aparecer aqui para vocês. Quando eu for cortar para a direita, a tinta não vai aparecer aqui, porque ela vai estar aqui do outro lado. Essa é a diferença, tá? Então, mais uma vez, ó, vou fazer essa pétala aqui. Como eu vou cortar para a esquerda, olha, lá na pontinha maior do pincel, a tinta tá por cima. Olha, começo da mesma forma, sem molhar o pincel na água e nem no diluente. Começo apertando e trabalhando essa tinta para não ficar muito marcado e termino, olha, fininho. Isso é o rosa bebê, não é o branco. Limpo o pincel no paninho, não limpo na água para o pincel estar seco. Agora eu vou cortar para a esquerda. A posição do pincel vai ser a mesma, mas a tinta vai estar para trás porque eu estou cortando para a direita. Olha, carreguei, só que tá lá do outro lado, ó. Então, eu começo apertando, porque o início da pétala é grossinho. Aperto, trabalho essa tinta. O que é trabalhar, ó? Pra lá e pra cá. Pra não ficar só aquela marca clara. E como o meu pincel tá seco, ele vai raspando essa tinta. E eu termino fininho. Assim, trabalhando a tinta, como eu tô falando com vocês, faz uma luz seca e uma luz seca bem delicada, tá? Esse pincel que eu tô usando é o número 10. Eu vou pegar agora um menor para fazer essas pétalas menores aqui. De Maria Verde para a direita, olha. Aperto o pincel, aperto e trabalho. O que é trabalhar? É esfregar essa tinta para que ela fique suave. Venho trazendo para o final da pétala, que já tá marcada, fininho, ó. Ela fica bem suave. Agora eu vou cortar para a esquerda, olha, a tinta vai aparecer. Início, eu aperto bem, trabalho com a tinta e vou
trazendo fininho aqui para baixo. Quando eu trabalho com a tinta, não fica aquela pétala marcadona, que é só aquele risco, tá? Ela vai ficar delicada. Aqui eu tô cobrindo o risco do lápis, tá? E vou trabalhar aqui com a pétala. Ela não fica aquela pétala marcadona. Escura dá uma pétala pequena que eu faço, olha, e puxo pra baixo. São aquelas pétalas que não estão no risco, mas que a gente complementa. Aqui também tem uma mais fininha. Olha, faz até barulhinho no pano. Olha, e ela fica bem delicadinha, tá? Agora, aqui na boquinha, olha, redondinha, tira o excesso no paninho e trabalha essa pétala que é redondinha, trazendo o excesso de tinta para baixo. Olha, que eu faço ela redondinha e faço um puxadinho para cima e suavizo, tá? Do outro lado, a mesma coisa, olha, tô cortando para esquerda, redondinho, ó, redondinho e puxo para dar acabamento. Ó, seca, gente, quanto mais durinho estiver o pincel, melhor. Apertar, dou pequenos pontinhos, assim como eu faço quando começo a fazer a rosa. E olha, esfrego o pincel puxando para dentro. Não se preocupem se ficar muito claro, porque depois dá pra gente consertar vindo com escuro, ó. Olha como é que o meu pincel faz barulho, isso porque ele tá seco. Mesma coisa, ó, dou pequenas batidinhas, tiro o excesso no pincel e trabalho, ó, de vai e vem. E às vezes rebolando o pincel e trazendo essa claridade para dentro da pétala e não para fora, sempre para dentro. É bem pouquinha tinta que eu coloco. Se ficar com muita tinta no pincel, eu tiro no paninho o excesso. Olha, um brilho maior nessa dobrinha da pétala. Suavizo, terminando sempre fininho. Essa pétala aqui tá pegando um pouquinho a luz, então eu vou bater pouquinho, ó, limpo e puxo pra dentro sem que seja muito claro, muita intensidade, tá? Faço curvadinho, ó. Olha o movimento, ó, curvinha, tá? Quanto mais curtinho e mais durinho for esse pincel da luz seca, melhor, tá? Nessa pétala eu quase não ilumino, praticamente não ilumino, porque ela tá debaixo de todas as outras. Nessa aqui, um pouquinho, olha, e já faço puxando com curvinha pra dentro, ó. Bato e já puxo. Esse acabamento tem que ser com muita paciência, porque não é só colocar uma quantidade de tinta no pincel e vir, né, fazendo a luz, porque senão fica um trabalho bruto, tá? Nessa aqui, eu não posso usar só o rosa bebê. Eu vou fazer aqui no meu pratinho, ó, já tem um pouquinho de rosa bebê aqui. Peguei um pouquinho do rosa chá, no próprio pincel eu mesclei rosa chá com rosa bebê e vou fazer a
curvinha da pétala aqui, olha, a dobrinha, tá? Sem que fique muito clarinho e muito marcado. Por enquanto, eu tô fazendo só a luz seca. A parte de sombra eu ainda não fiz, ok? Eu limpo bem o meu pincel no paninho, não levo ele na água e venho com púrpura, com cuidado também. E acentuo, olha, a área mais escura, onde eu já havia passado púrpura. Aí, pra gente dar vamos dizer assim, um toque de realidade, né? Deixar ela mais parecida com o que ela é realmente, a gente vem aqui na beiradinha da pétala, olha, e dá uns puxadinhos, para parecer que ela tá manchadinha mesmo, assim como ela é na natureza, tá? Não precisa obedecer um critério, às vezes eu faço um só, às vezes eu faço dois, tá? Aqui na profundidade também eu reforço um pouquinho. Aqui eu vou fazer um detalhe para vocês verem como que quanto mais, né, eu souber lidar com a sombra, com o tom escuro e o tom claro, mais natural vai ficar o meu trabalho. Eu coloquei uma isquinha do vinho aqui, olha, eu não usei vinho, né, eu só usei o vinho aqui. Olha aqui, olha.
Coloquei uma esquinha do vinho com pincel seco na pontinha da minha pétala, só para vocês verem nessa pétala que eu posso colocar, porque ela tá debaixo de todas as demais. Olha,